Seja muito bem-vindo ao programa Física no Enem. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para acertar 12 de 15 em Física no Enem. Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura, e o tema de hoje é tudo de corrente elétrica, né, para você garantir 12 de 15 no Enem. Ah, trem doido, hein? Então vamos lá, fala tudo de corrente elétrica, acredite ou não, consigo passar essa matéria, consigo fazer você entender essa matéria, te mostrar a importância dessa matéria e fazer uma questão dessa matéria em 40 minutos no máximo. Então vamos lá então, vamos começar, né? Onde que fica a corrente elétrica? Ela está dentro da parte de física que mais cai no Enem, que é chamada de eletrodinâmica. Esse capítulo de eletrodinâmica aqui, para quem não sabe, é onde tem circuito elétrico, né? Então isso cai muito. E a corrente elétrica é a porta de entrada para a eletrodinâmica, ou seja, é a porta de entrada, né, para o capítulo que mais cai no Enem. Então olha a importância dessa live de hoje. E pode cair em questões que envolvem apenas esse assunto, né? Eu gosto de falar isso para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, então essa live é para eu começar a aprender uma matéria que cai muito. Não, não é. Também, mas não é só para isso não. Nessa live pode garantir uma questãozinha aí no Enem, né? Então o Enem às vezes cobra uma questãozinha só envolvendo corrente elétrica, né? Cargas de bateria, recarga de baterias. E o que é essa corrente elétrica de fato, né? É o movimento ordenado de cargas devido a uma fonte de voltagem. Fonte de voltagem é pilha, bateria, e quando você liga ali um fio nessa pilha ou numa bateria ou numa tomada, vai ter um movimento de cargas ali, né, de elétrons. Então eu coloquei uma gifzinha aqui só para a gente dar uma introduçãozinha aí que é essa corrente elétrica, né? Então, olha só, coloquei uma pilha aqui, aí tem uma pilha e tem uma corrente elétrica, né, passando na lâmpada, que sai graças a essa pilha, né, que consegue causar um movimento, né, gerar um trabalho nas cargas. Essas cargas entram em movimento, quando passa lá pela lâmpada, a lâmpada acende. Entendidos? Então, esse é o assunto aí da aula de hoje. Então vou explorar bastante essa parte aí de corrente elétrica. Aí, bom, agora eu quero falar uma coisa para vocês muito importante, cara. Você pode pular eletrodinâmica. Tem gente que gosta, pensa assim, vou pular eletrodinâmica porque eu acho difícil. Se você fizer isso, você está deixando, né, de poder acertar pelo menos 3 questões do Enem. Porque todo ano, eletrodinâmica costuma cair umas 3 questões. É praxe isso, sabe? Umas 3 questõezinhas ali só de eletrodinâmica. Então, olha a importância de eletrodinâmica, né? E mais, sem um bom domínio de corrente elétrica, fica difícil aprender eletrodinâmica. Então, essa live é muito importante por isso. Além de poder garantir que você possa acertar, né, uma questão, você vai poder acertar uma questão lá no Enem. Você também vai estar, né, tendo mais facilidade para aprender, né, toda a eletrodinâmica, que é um dos assuntos mais recorrentes do Enem. E você vai parar de aplicar a técnica da esperança. A técnica da esperança é chutar uma questão, ou fazer uma questão ali achando que está acertando, mas não tem certeza, aí fica ali, né, torcendo, eu vou acertar, Deus vai me ajudar ali, vai iluminar ali, vai dar certo. Nem sempre é assim, né, gente? Nem sempre a ajuda divina ajuda, né, de verdade, né? Porque tem aquela frase, Deus ajuda quem faz por onde, né? Entendidos? Alguns alunos perguntam, né, o que devo saber de corrente elétrica, né? O que eu preciso aprender de corrente elétrica para ter um bom domínio, para acertar questões sobre esse conteúdo e também para conseguir aprender eletrodinâmica com mais facilidade. Deixei tudo anotado para você aqui, ó. Você precisa entender a definição de corrente elétrica, que, de verdade, você vai entender comigo hoje. Você precisa também saber da expressão matemática, né? Qual que é a fórmula matemática ali, a fórmulazinha que a gente usa para falar de corrente elétrica. E você também precisa saber, né, de aplicações de carga e descargas de baterias. Por exemplo, eu estou neste momento na frente do meu notebook. No meu notebook tem uma bateria. Deixa eu olhar aqui, eu estou conferindo aqui, ó. Ele está na tomada, ainda bem, né? Mas quando ele está fora da tomada, a bateria está fornecendo cargas para o meu notebook, fornecendo cargas. E pode acontecer de descarregar, né? Então, tem um tempo máximo ali, né? Quanto tempo que demora para descarregar meu notebook. Então, essa parte a gente também aprende aqui, né? O meu celular também tem uma bateria, então são detalhes importantes, né? E também nessa aplicação que é bem interessante sobre choque elétrico, né? Então é bom você ter uma noção, né, do que o choque, tomei um choque, eu encostei em alguma coisa, tomei um choque. Esse choque elétrico, de maneira geral, ele é corrente elétrica passando pelo seu corpo e isso pode causar danos, né? Pode causar queimaduras, fibrilação, pode causar só um formigamento. E todos esses detalhes que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, agora, neste momento, será discutido, né? Será apresentado para vocês aqui nessa pequena live.
tá bom? E você tendo esse domínio aí de corrente elétrica, você vai ter facilidade, muito mais facilidade para aprender circuitos elétricos, né? E também garantir até 2 questões do Enem. Agora eu falei 2 porque quando eu falo de circuito elétrico, é 3, 4 questões. Agora quando eu falo só de corrente elétrica, cara, pode cair 1 ou até 2 questões. Então imagina, velho, a riqueza dessa live. Certinho? Muito bem, e agora eu tenho uma coisinha para contar para vocês que é o seguinte, no meu primeiro ano de cursinho, eu meio que menosprezei essa parte de corrente elétrica. Eu não levei ela muito a sério, deixei ela meio para um lado ali e fui tentar aprender esse circuito elétrico. E eu percebi que não rendia, eu tentar aprendendo resistência, potência, circuito elétrico, energia elétrica consumida, eu percebia que faltava uma coisa, percebia que eu estava com uma defasagem muito grande ali, faltava uma base para mim. E eu demorei 1 ano para perceber que a minha base era na corrente elétrica, eu não sabia corrente elétrica, véio. Então se você não sabe corrente elétrica, de verdade, é difícil aprender circuitos elétricos. Então estou aí contando para você, né? Só no 2º ano de cursinho, quando eu comecei de fato a estudar corrente elétrica, eu comecei a aprender circuitos elétricos, né? E eu sabendo dessa importância de corrente elétrica para o estudo de eletricidade, eu faço questão de detalhar isso para todos os meus alunos, né? Onde eu dou aula, eles sabem que eu fico lá 2 aulas, né? 2 aulas de 50 minutos, só trabalhando corrente elétrica, né? Aqui eu consegui condensar nessa pequena live de hoje, de uns 40 minutos, tudo que eu passo para os meus alunos. Porque através desse conhecimento de corrente elétrica, você vai conseguir fazer questões como essa. Dá uma analisada aí. Inclusive, vamos ler ela rapidinho? A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Aí tem a bateria aí. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que o notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é... Gente, o aluno vê uma questão dessa, trava. Meu Deus. O tanto de aluno que me pergunta como é que faz essa questão. Para quem não sabe, isso é uma questão do Enem. Uma questão do Enem. E hoje, daqui a pouquinho, você vai achar essa questão fácil. Hiper fácil. Muito fácil. Tá bom? Muito bem. Aí talvez você deve estar pensando, né? Ah, professor, na realidade eu nunca consegui aprender corrente elétrica. Por que com você que eu vou conseguir, né? Outras pessoas falam que eletricidade não é para mim, porque é uma matéria muito abstrata, né? Então são situações que eu escuto do aluno o tempo todo. E a realidade é a seguinte, cara. Realmente parece ser uma matéria abstrata, né? Totalmente confusa. Só que o motivo disso é que muitos vão direto para estudar circuito elétrico. Ou seja, pula etapa. Pula a definição ali de uma fonte de tensão, que eu vou falar para vocês. Pula a definição ali de corrente elétrica. Estuda de maneira superficial as leis de Ohm, que estão em resistência elétrica. E aí, ao pular etapas, quando chega para resolver circuito elétrico, fica parecendo uma coisa difícil. Então é muito, muito importante, né, que você não pule etapas, de jeito nenhum, né? Outros também tentam fazer questões de eletricidade, né, sem um bom domínio de corrente elétrica. Então, isso aí, cara, não vai ajudar você, né, dominar essa matéria, tá bom? Então, são pequenos detalhes aí que eu acho muito importante, né? E agora sim, né, eu vou te falar o que você deve fazer, né? Então, a primeira coisa, ver a lógica na definição. Tem que ter uma lógica ali. E você vai perceber que nem é tão abstrato, você só não consegue enxergar um elétron. Ninguém nunca viu um elétron no átomo. Ninguém. Ah, professor, nem um cientista que descobriu o elétron não viu o elétron? Não, não viu. Ninguém nunca viu o elétron. Bom, existem equações matemáticas que provam a existência dele. Existem experimentos que provam a existência dele. Um choque é uma prova que existe ali um movimento de alguma coisa que você toma ali. Então, mas ver mesmo uma corrente elétrica, ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca viu um elétron acontecendo. Só que você consegue ver a lógica na definição. Você não precisa de pensar assim, porque é abstrato, não tem como aprender. Não, você está se autolimitando, nada a ver isso. Né? Então vamos lá, vamos começar a tentar ver uma lógica aí, ó, que vai dar bom, tá bom? Primeiro, o que é a definição? É o movimento ordenado de cargas. O que são cargas? Cargas aqui, quando a gente pega um fio, são os elétrons, o movimento de elétrons, né? Só os elétrons que se movem. Agora, quando você olha numa solução, por exemplo, que tem carga positiva e negativa, e eles estão livres, então as cargas, né? Essa coisa, né? Carga positiva e negativa. Se eles começam a se movimentar de maneira ordenada, é porque tem uma corrente elétrica. Mas o que faz essas cargas se movimentar? É uma fonte de voltagem, tensão ou potencial elétrico. Uai, professor, tem de palavra essa? Gente, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. Voltagem, tensão, potencial elétrico, é tudo a mesma coisa. E o que é isso de fato? Olha o desenho aqui, ó, olha que fácil. Voltagem, tensão ou potencial elétrico é o quê? Ou é uma tomada, ou é uma pilha. Só isso, velho. Olha que fácil.
Então, tomada é uma fonte de tensão. Tem hora que eu falar fonte de tensão, tem hora que eu falar fonte de potencial, tem hora que eu falar fonte de voltagem. Cada hora eu falo uma coisa diferente, sabe? Às vezes eu nem percebo, assim. Então, mas lembra aí o tempo todo que essas três palavras são sinônimos. Elas andam juntinhas uma com a outra, tá bom? Então, tá aí, ó, uma tomada. Se tem uma tomada, eu tenho uma fonte de tensão. Tem uma pilha, se tem uma pilha, eu tenho uma fonte de tensão. E a representação de uma tomada no circuito, né, quando a gente vai analisar, vai estudar isso na física, a gente representa com um tiozinho assim, tá vendo? Ó? Raramente a gente trabalha com tomada aqui na eletrodinâmica, a gente trabalha o tempo todo com o quê? Com pilhas, E pilha, né, tem um polo positivo e um polo negativo. Esse pau grandão aqui, ó, é o positivo, né? Ah, grandão, positivo. Pauzinho pequenininho, negativo, tá vendo? Então essa é a representação, ó. Então o polo A é positivo, a gente marca ele aqui, ó, com esse pau grandão. E o polo B aqui, ó, é o negativo, a gente marca com um pauzinho pequenininho. Pronto, essa é a representação. Então se isso aqui, né, tomadas e pilhas, né, são fontes de tensão, se você ligar um fio aqui, ó, se você ligar um fio nessa extremidade aqui, ó, ou aqui, é a mesma coisa que você ligar um fio no polo positivo ou no polo negativo de uma pilha. Ou pegar um fio e ligar ele numa tomada, enfiar ele numa tomada. Não faz isso em casa não, tem um povo meio bobo. Às vezes eu mando os alunos fazer um experimento em casa, eu faço um experimento aí. Experimento para casa para ver a existência de uma corrente elétrica. Você vai pegar um fio de cobre, dobrar ele e enfiar na tomada. Aí tem aluno que chega lá, eu tomei choque. Isso é brincadeira, né? Tem uns alunos meio juninho ainda. Então, mas se você pegar um fio, dobrar um fio, colocar nos polos de uma pilha ou numa tomada, você vai perceber que vai ter uma corrente elétrica passando. Então tá aí, ó, vai ter uma corrente elétrica estabelecida. Tá bom? Então, a corrente elétrica vai estar sendo estabelecida. Tem uma pequena diferença da corrente elétrica da tomada para a corrente elétrica da pilha. A corrente elétrica da tomada, a gente fala que a tomada é uma fonte de tensão alternada. O que é uma fonte de tensão alternada? Ela tem dois buraquinhos. Tem um terceiro pino agora, né? Só que o terceiro pino, ele é o fio terra, né? É só para proteger os aparelhos de uma descarga elétrica, né? Então, ao invés da descarga elétrica muito grande, tipo aparelho, se você tem 3 pinos, aí esse terceiro pino vai pegar essa descarga elétrica e vai mandar para a terra. E aí o aparelho fica protegido e ele não vai queimar. Olha que bacana, né? Então, isso é uma coisa muito boa, esse terceiro pino. Agora, os outros dois, um é neutro e outro, por exemplo, é 127 volts. Então, eles ficam alterando. Esse aqui é neutro, esse aqui é 127. Depois, esse aqui fica neutro, esse aqui fica 127. Aí, eles ficam alternando o tempo todo. Isso é por causa da maneira que é gerada energia elétrica lá em usinas. A gente não aprende aqui não, a gente aprende isso lá na frente, em indução eletromagnética. Provavelmente eu vou fazer uma live sobre esse assunto mais próximo do Enem, tá bom? Acho essa matéria bem interessante. E aí vai ficar alterando, tá bom? Oscilando o tempo todo. Então, se um é 27, outro é 0. Se um é 0, outro é 127. Aí fica oscilando. E aí, como vai oscilando, a corrente elétrica, ela também fica oscilando. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, a corrente elétrica que é estabelecida em tomadas é uma corrente alternada. Coloquei para você, ó. Já a corrente elétrica estabelecida em pilhas é uma corrente contínua. O que é uma corrente contínua? Ela sempre sai de um polo e vai para o outro. E a gente fala o seguinte, que a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Sempre nesse sentido aqui, ó. Essa é a corrente que foi convencionada. Eu vou falar melhor ainda sobre o sentido da corrente agora no próximo slide. Tá tranquilo? Mas olha como é que é fácil de ver a lógica na definição, né? O que eu te mostrei? Eu te mostrei uma fonte de voltagem, uma fonte de tensão, que é capaz o quê? De fazer, né, os elétrons se movimentar ordenadamente. Esse movimento ordenado de elétrons a gente chama de corrente elétrica. Pronto. Então eu vou falar agora da corrente real e da corrente convencional, né, do sentido da corrente. Então lembra, ó, tomada, corrente alternada. Pilha e bateria, né, corrente contínua, sempre de um polo para o outro. Agora vamos entender como é que é essa corrente. Olha que legal, ó, corrente real e corrente convencional. Como eu falei para você, a gente trabalha mesmo com pilhas e baterias aqui. Raramente a gente encontra uma questão envolvendo tomada, porque tomada a gente estuda lá na frente. Né? Corrente alternada é quando eu mostro o porquê das coisas lá em indução eletromagnética. Então não é um assunto para agora muito, porque eu só te mostrei que tem como também gerar uma corrente elétrica através de tomada. Aqui é o seguinte, ó, tem uma pilha aqui, e aqui eu vim aqui e liguei um fio. Dá uma analisada aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Os elétrons serão atraídos pelo polo positivo, porque os elétrons é negativo. O negativo é atraído pelo positivo. Ah, professor, verdade, bem óbvio isso. Só que na época que eles descobriram
a eletricidade, eles ainda não tinham descoberto os elétrons, não sabiam da existência dos elétrons. Então, o que eles fizeram? Eles convencionaram uma corrente. Eles tinham convencionado o seguinte: a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Pronto, é isso. Essa foi a convenção. A convenção foi essa. A corrente sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Prontinho. Só que, depois que eles descobriram os elétrons, eles perceberam que a realidade, né, a corrente elétrica real, não é assim. A corrente elétrica é o quê? São os elétrons sendo atraídos pelo polo positivo. Então perceba aqui, ó, os elétrons sendo atraídos pelo polo positivo, tá vendo? Saindo do negativo para o positivo. Então esse aqui é o sentido real da corrente. Então você tem que saber que existe o sentido real da corrente, que é o quê? Do negativo para o positivo. Por quê? Porque o elétron ele é negativo. Então ele é atraído pelo polo positivo. Então os elétrons, a corrente elétrica sai do negativo para o positivo. Esse é o real. Só que a gente trabalha aqui o tempo todo com a corrente convencional. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eles já tinham convencionado a corrente elétrica, já tinha feito todo o estudo de corrente elétrica, né, de eletricidade, através da corrente convencional, e diante disso eles resolveram manter a corrente convencional para efeito de cálculos, tá bom? Então, quando eu falar de corrente elétrica aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar a corrente elétrica sendo do polo positivo em direção ao polo negativo. Pronto, é isso. Tá bom? Então, essa é a corrente convencional. Então, quando eu perguntar assim, gente, qual que é o sentido da corrente? Eu quero que você me fale o sentido da corrente convencional. Aí você fala do positivo para o negativo. Fechou? Muito bem. Então, já está aí, ó. Eram 4 coisas que eu falei para vocês que tem que dominar. O que você tem que saber? A definição, tá vendo? A definição, a lógica, tá aí, já foi pronto. Agora eu vou falar da expressão matemática. Depois, de aplicação e depois do choque elétrico, né, que é uma outra aplicação, tá bom? Então agora vamos falar das expressões matemáticas. Vamos deixar isso bem claro aí na vida de vocês, ó. Então, tô aqui. Como que faz para eu calcular a corrente elétrica? Expressão matemática. Olha como é que é fácil. Imagina um fio. Se você pegar esse fio, fazer um corte ali, né, imaginário ali, só para ficar analisando os elétrons passando ali nesse fio, olha só os elétrons passando aqui, ó. A quantidade de carga que passa em um intervalo de tempo é a corrente elétrica. Então, essa é a expressão matemática. É a lógica da coisa. É a quantidade de carga que passa em um intervalo de tempo. Então, tá aí, ó, a carga que passa no intervalo de tempo. Isso aí é a corrente. A unidade de medida é o quê? A carga é dada em Coulomb. Lembra aí? Carga é dada em Coulomb. E o tempo? O tempo é dado em segundos. Coulomb por segundo recebe o nome de ampere. Então tá o A aí, ó. O A significa ampere, ampere. Então ampere significa corrente elétrica. Ah, professor, já vi mesmo que tem vários aparelhos, né, que mostram assim a amperagem que passa. Sim, estamos falando a corrente que vai passar, né? Um chuveiro elétrico, por exemplo, quando está na posição inverno, ele passa uns 40 amperes para poder aquecer a água. Entenderam? Então, isso, ampere é uma unidade de corrente. Igual o metro é uma unidade de distância, segundo é uma unidade de tempo, ampere é uma unidade de corrente elétrica. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar o tempo todo. Corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. Ponto final. Só que tem um detalhezinho aqui, ó. Isso aqui é meio que rodapé de página. Isso aqui você vai aprender nessa live aqui comigo, ó. Nem em qualquer lugar que você aprende isso aqui não, hein? Corrente elétrica em solução com íons. O que são íons? Imagina você pegar o sal. Né? Eu acho que todo mundo sabe que o sal de cozinha, a composição dele é NaCl. E aí quando você joga o sal de cozinha, né, na água, o NaCl, ele vai dissociar. Ele vai dissociar em Na+, e Cl-. O Na ele é positivo, o Cl- ele é parcialmente negativo. Então vai ter uma dissociação. Então se você liga, por exemplo, uma fonte de tensão ali na água, o que vai acontecer? Olha só aqui, ó, olha que doido. Eu coloquei ainda com uma gifzinho, olha que bacana. Então imagina que você coloca um potencial A positivo e um potencial B negativo. O A, se ele é positivo, ele vai atrair as cargas negativas. Por exemplo, o Cl-, ele vai estar indo para o potencial A. E o B, se ele é negativo, ele vai atrair as cargas positivas. Por exemplo, o Na+. Então percebam que numa solução aquosa, onde eu tenho íons positivos e negativos, eu vou ter movimentos de 2 tipos de cargas. Não só do elétron, porque no fio só tem um movimento do elétron, né? Aqui em cima, aqui, ó, é só o elétron que se move, os prótons ficam parados, intactos.
Agora, numa solução aquosa, neste caso aqui, ó, eu vou ter um movimento de cargas positivas para um lado e de cargas negativas para o outro. Ou seja, eu tenho um movimento de dois tipos de carga. Então, fique esperto, para você calcular a corrente elétrica, você vai pegar, né, a quantidade de carga, por exemplo, negativa dividido pelo tempo. Só que depois você multiplica por 2, porque a quantidade de carga positiva, a quantidade de carga negativa é igual à quantidade de carga positiva. Pronto, é por isso. Isso aí é muito, muito, muito legal saber disso, né? Bem interessante. O fluxo ordenado, né? É do positivo para o negativo. Ô, Ana Luísa, é o seguinte, o fluxo ordenado de elétrons é do negativo para o positivo, tá bom? É o oposto que você falou aí. Isso é a corrente real. Só que a gente trabalha o tempo todo com a corrente convencional, que é do positivo para o negativo, tá bom? Então a gente trabalha com a corrente convencional. Então, já que você não especificou, né? Você falou assim, o fluxo, se você tivesse falado o fluxo real, aí seria do negativo para o positivo, mas você perguntou o fluxo, então eu estou imaginando a corrente elétrica. Então, neste caso aí, né, aí vai ser dessa maneira mesmo que você falou, é do positivo para o negativo, que é como se fosse a corrente convencional que a gente trabalha. O Lucas falou, não sabia dessa parte dos íons. Muito legal, né, Lucas? E é um detalhe simples, hein, cara? É um detalhe simples aí que pode fazer toda a diferença, né? Que as pessoas sempre tendem a pegar a carga. Pega a primeira carga que mostra ali no enunciado. Por exemplo, fala o seguinte, sabendo que as cargas negativas é de 20 coulombs que atravessam a água ali a cada 2 segundos. Aí a pessoa faz o quê? 20 dividido por 2. Aí vai dar achar 10 amperes. Mas a corrente na água, na solução, não é só dos íons negativos. É dos íons negativos e dos íons positivos. Então tem que multiplicar por 2. Então fica 2 vezes 10, vai dar 20 coulombs. Então a expressão matemática é isso. Acabou, velho. É só isso. Olha que simples. Vamos continuar aí, ó. Agora eu acho que é a parte mais importante para o seu vestibular, principalmente para o Enem. Porque o Enem, ele explora umas questões, assim, umas picuinhas, que poucas pessoas enxergam, sabe? Assim, que há poucos professores trabalham ou que poucos livros falam. E aqui agora eu vou falar para vocês, ó, aplicações de tempo de descargas de carga e descarga de bateria. Então é um detalhe assim que o Enem adora, velho. Então o Enem não é uma prova fácil, igual algumas pessoas falam, ah, o Enem é fácil. Ah, se você quiser acertar só 5 questões, é fácil acertar aqui 5 questões. Concordo. Agora, se você está pensando, ah, eu quero acertar 10, 11, 12, 13, quiçá fechar, aí não é fácil não, velho. Não é fácil. Bom, então vamos lá, ó. Aplicações de tempo de carga e descarga de baterias. Primeira coisinha, existe uma coisa chamada ampere-hora. Ampere-hora, as pessoas de maneira geral não sabem, mas ampere-hora é uma unidade de carga elétrica. As pessoas tendem a achar que unidade de carga elétrica é só coulomb. Não, coulomb também é uma unidade de carga elétrica, mas tem outra muito famosa que é o ampere-hora. É igual tem duas unidades muito famosas de velocidade, né? Metro por segundo e quilômetro por hora. É igual tem duas unidades muito famosas de densidade, né? Gramas por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Mas, então é o mesmo raciocínio. Existem duas unidades de carga, coulomb e ampere-hora. As mais famosas são essas. E por que ampere-hora é uma unidade de carga? Gente, é só pegar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Corrente não é a carga dividido pelo tempo? Passa o tempo multiplicando. Olha só. Ó, corrente é a carga sobre o tempo. Passei o tempo multiplicando, fica carga, é a corrente vezes o tempo. Só que se você pegar a corrente que é dado em ampere, beleza? E aí ao invés de você pegar o tempo em segundos, se você pegar o tempo em hora, você vai ter então ampere vezes hora. Pronto. Então ampere vezes hora é uma unidade de carga. Lembra disso sempre. Lembra disso sempre. E aí, olha só, vamos te mostrar um exemplo aqui rapidinho. Olha como é que é fácil resolver questões que envolvem ampere hora. Ó, uma bateria com 2000 mili, esse mzinho que é mili, ampere hora, fornece uma corrente de meio ampere para um aparelho. Então, estou contando. Tem uma bateria de 2000 miliampere hora, fornece uma corrente de meio ampere para o aparelho. Aí eu quero saber, né, quanto tempo que essa bateria vai durar. Vamos lá, vamos calcular aí. Aqui ainda é um exemplo para você entender ampere hora. Primeira coisinha, ó, 2000 miliampere hora, mili é 10 a menos 3. Né? E 10 a menos 3 é como se você andar 3 casinhas aqui para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. Então vai dar o quê? 2 ampere hora.
Então, fique esperto. Lembrem de converter isso sempre, né? Então, se está lá miliampere-hora, já passa para ampere-hora. Né? Então, só andar 3 casinhas para a esquerda, porque milha é 10 a menos 3. Tá aí. E a corrente foi dada, né? Que é meio ampere. E aí, olha só. Isola o tempo aqui, ó. Eu quero saber o tempo. Quanto tempo que a demora para essa bateria descarregar? Olha a fórmula aqui em cima, ó. Corrente é a carga sobre tempo. É só trocar o tempo pela corrente. Então, fica tempo é a carga dividido pela corrente. Essa aqui é a mesma fórmula da corrente elétrica. Olha o tanto que essa fórmula é importante. Então, tempo é a carga sobre a corrente. Aí você substitui. A carga é o quê? 2 ampere-hora. E a corrente? Meio ampere. 2 dividido por meio, 4 horas. Acabou. Acabou, velho. É assim que faz uma questão do Enem, envolvendo carga e descarga de baterias. Tá aí. Muito louco, né, velho? Só isso. Então, já, ó, o que eu falei para vocês? O que a gente tem que aprender em corrente elétrica? 4 coisas. Já foram 3. A definição de corrente elétrica, a expressão matemática, essa aplicação de tempo e descarga, de carga e descarga de bateria, saber que o ampere-hora é uma unidade de carga. E a quarta e última coisa, ter uma noção, só uma noção, de que a corrente elétrica pode causar alguns danos fisiológicos na gente por causa de um choque elétrico. Então vamos lá, o choque elétrico. Então o que é um choque elétrico? Gente, isso aqui não é por nada não. Eu acho que nesse momento aqui, velho, quem tá aqui vai achar doido demais isso que eu vou falar. E se tiver uma questão deste assunto no vestibular, as pessoas vão pensar assim, ó. Ah, dá nada não, professor. Mesma coisa. Olha só. Imagina uma pessoa tomando choque de 2 maneiras. A primeira maneira, ela tem um fio aqui, ó. E o fio, vamos supor que o fio está desencapado. E o fio está ligado na tomada. Aí ela pegou com a mão direita um fio e com a mão esquerda outro fio, tá vendo? Ela fez isso. Pegou com a mão direita uma ponta do fio e com a mão esquerda a outra ponta do fio. É como se ela tivesse feito, pra você me olhar aqui, ó. É como se tivesse feito isso aqui, ó. Vamos supor, tem um fio saindo daqui. Aí a outra ponta do fio, que tá saindo na outra tomada, tá aqui, ó. Eu tô pegando as 2 pontas do fio. Então eu vou tomar um choque, A outra pessoa fez o seguinte, ela enfiou os 2 dedos na tomada. Vamos supor que tem um dedinho fininho, a buraco da tomada tá grande, ela foi enfiar os 2 dedos na tomada. O que você acha assim? Qual que vai tomar maior choque? A pessoa que pega, né, com as 2 mãos o fio ali, ou a pessoa que enfiou os 2 dedos lá no fundo da tomada e vai tomar um baita choque também? Qual que você acha que toma o maior choque? A pessoa que está no desenho da letra A ou a pessoa que está no desenho da letra B? Responde para mim, só assim, A ou B? Só para eu ver como é que vocês estão achando aí. Jogo rápido. Eu vou ir respondendo e daqui a pouco eu olho para ver quem está acertando, tá bom? Porque eu estou vendo que o delay tá grande pra caralho. Ó, então vamos lá. A pessoa que toma maior choque, velho, e é até perigoso, é a pessoa A. Sabe por quê? Porque a corrente vai chegar na mão direita dela aqui, ó. Aí vai passar, tá vendo? Pelo corpo dela e vai chegar lá na mão esquerda e vai vir para esse fio. Então, ao passar pelo corpo, pode passar pelo coração. Então, se a corrente elétrica passa pelo coração, pode causar uma fibrilação ali. Ela pode ter uma parada cardíaca, cara. Olha que loucura. Então, isso é muito perigoso tomar um choque. Entendeu? Assim, pegando com as 2 mãos, porque a corrente sai de um lado e chega do outro. Imagina, eu tô com um fio aqui na tomada e esse outro fio na tomada. A corrente está passando aqui, ó, no meu interior, está passando pelo meu coração e o bombeamento do coração, o quê? É o tempo todo corrente elétrica, velho. Então pode atrapalhar ali o batimento do coração e a pessoa pode sofrer um troço. Então, a A é a mais perigosa, tá bom? Deixa eu ver o que a pessoa, a galera está correspondendo aqui. Não respondeu letra B. Entendeu, Ana Luísa? A Ana Luísa perguntou assim, como que a pessoa fez mesmo? É como se tivesse uma tomada grandona aqui, imagina uma tomada grandona. Pronto. E aí tem 2 fios. Aí tem um fio aqui, ó, tem um fio saindo daqui, ó. Tem um fio aqui e outro fio aqui. Aí eu tô pegando com uma mão esse fio e com outra mão esse fio. Eu vou tomar um choque, entendeu? E aí nesse momento aqui, o choque, vamos supor, vai passar por mim todo aqui, ó. Vai passar por mim todo. Então, é mais perigoso. Agora eu vou falar um pouquinho dos valores de corrente elétrica. Isso que eu vou falar agora é uma curiosidade, tá bom? Não tem que saber esse valor de cabeça, não.
Aí, letra B aqui, ó, a corrente só vai passar num dedo, tá vendo a pessoa? Aí vai tomar um choque aqui, ó, um formigamento aqui. O restante do corpo vai estar protegido. Olha que doido. Muito bacana isso, né? Ó, curiosidade, uma corrente que varia de 1 mA até 10 mA, né, provoca apenas uma sensação de formigamento. Sabe que choque se toma em forninho elétrico, né? Ou numa cerca elétrica, se toma um choque, isso é um formigamento que incomoda um pouco. Mas isso aí não faz nada não, tá bom? Isso aí não mata, nem machuca, é de boa. Então até 10 mA é de boa. A corrente muitas das vezes era dada em miliampere, né? Que o milha é 10 a menos 3. Então até 10 vezes 10 a menos 3 amperes é de boa. Agora, quando a corrente varia, né, oscila de 10 mA até 20 mA, já causam sensações dolorosas, cara. Pode doer mesmo, assim, sabe? Uma pancada, assim, pode dar um estralo assim, na mão, entende? Então já causa sensações dolorosas. Agora, se a corrente for superior a 20 mA e menor, né, do que 100 mA, causa em geral grandes dificuldades respiratórias. A pessoa toma um choque desse, ela fica com dificuldade para respirar, mas não vai correr risco de vida não, tá bom? Agora, se por um acaso as correntes são superiores a 100 mA, aí são extremamente perigosas, porque podem causar morte da pessoa por provocar contrações rápidas e irregulares no coração. Isso é a fibrilação cardíaca, né? Devido àquele excesso de corrente elétrica passando ali, o coração pode começar, né, contrair rapidamente, disparar ali, e essa irregularidade ali pode causar a morte da pessoa. E uma curiosidade, se a corrente for maior do que 200 mA, aí pode causar aquelas queimações. Sabe quando a pessoa eletrocuta e fica toda queimada? Então, assim, com a pele queimada, queimadura de 2º, 3º grau, aí no caso é porque a corrente já é superior a 200 mA. Neste caso aí, raramente a pessoa consegue sobreviver, sabe? É trágico, é muito trágico, tá bom? Mas, repito, esses valores de corrente elétrica eu trouxe para essa live de hoje como algo de curiosidade mesmo. Eu acho interessante essa curiosidade. Agora, ter uma noção, né, que a corrente elétrica passando pelo coração pode causar uma fibrilação, pode causar morte, isso tem que saber. Se a pessoa só enfiar o dedo na tomada aqui, a corrente ficar nessa região aqui, ó, ela vai estar sobrevivendo. Então isso é importante para o seu vestibular, tá bom? Para você chegar cada vez mais próximo de 12 de 15 em Física no Enem. Entendidos? Agora sim, né? Agora é com você. Bora fazer essa questãozinha aí, ó. Eu mostrei ela no início, né? Olha como é que é legal essa questão, ó. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente é de quanto? Aí você vai ter que pegar o que nessa bateria aqui, ó? Olha como é que essa imagem é importante. Você vai ter que pegar a quantidade de carga. E onde que mostra a quantidade de carga? É o 11.1 volt, é o 4.400 mAh ou 48.84 Wh. Depois dessa aula de hoje foi muito fácil, né? Eu tô falando do quê? Tô falando de carga, eu preciso pegar a carga. E a carga tá aí, ó, 4.400 mAh. Inclusive vou até dar uma viradazinha aqui, só para deixar uma resolução aqui, ó. Tava gravando a aula aqui hoje mais cedo. Então a carga é de 4.400 mAh. Só que isso aqui, ó, mili é 10 a menos 3, você anda 3 casinhas para cá. Então a carga é de 4,4 ampere-hora. Pronto. Agora que eu tenho a carga e eu sei a corrente elétrica é de 2 amperes, fica muito fácil encontrar, né? É só lembrar da fórmula da expressão matemática de corrente elétrica. Lembra, o que é corrente elétrica? É a quantidade de carga que passa em um intervalo de tempo. Top, professor. Então, ó, finalizando aqui, ó. Então, tempo, para encontrar o tempo, é só pegar a quantidade de carga e dividir pela corrente. Só isso. Só para você ver no quadro aqui, rapidinho aqui, ó, a resolução, ó. Aí quer saber o tempo, né? Quanto tempo que ela vai demorar para funcionar? Eu acho que todo mundo já fez já, né? Quem já fez, já pode ir colocando a resposta aí no chat. É só fazer a carga, que é de 4,4 ampere-hora,
dividido pela corrente, que é de 2 horas. Olha que lindo. Ampere, quer dizer, né? 2 amperes, burro. A corrente é de 2 amperes. Foi mal? Ó. Então, dividido por 2 amperes. Esse ampere corta com esse ampere. 4,4 dividido por 2 vai dar 2,2 horas. Pronto. Aí você vai pensar assim, professor, beleza, você achou 2,2 horas. Mas não tem essa resposta. Aí tem que ficar esperto. Pede a resposta em quê? Vamos ver aqui, ó. Pede a resposta em minutos. Ó, em minuto. Quanto tempo essa bateria completamente carregada? O tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue. Então você vai fazer uma regrinha de 3. 1 hora tem 60 minutos. 2,2 horas tem x. Então x é igual a 132 minutos. Pronto. Acabou. Acabou. Você aprendeu corrente elétrica. Você aprendeu tudo. Você foi muito além aí. Em que? 40, entre menos de 50 minutos, 40 e alguma coisa minutos, você conseguiu aprender esse conteúdo. Show de bola. Galera, todo mundo acertou aí. Ana Luísa, o Marco. Show, 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 show. São gigantes da física. São gigantes da física. Um convite aí, ó. Que tal dar o próximo passo? Eu sempre estou falando isso no finalzinho da live, né? Que é o seguinte. Tem um canal no Telegram, né? E lá eu deixo lista de exercícios gradativos, para você ir aprendendo aos poucos, calendário de live semanal e material teórico, tá bom? Então, porque se alguém não tem ainda, pode me procurar aí que eu mando o link do Telegram. A gente tem mais de 400 membros lá, as pessoas estão chegando lá sempre, toda semana. E já convido vocês para a próxima live, que será na segunda-feira, às 19 horas. Então, segunda-feira, às 19 horas, live. O tema eu vou definir sexta-feira e vou mandar lá as 2 lives da semana, tanto a live de segunda, tanto a live, ou vai ser quarta-feira esse horário, 1h da tarde, que eu gostei desse horário, ou vai ser na sexta-feira à noite, tá bom? Eu quero fazer uma enquete aí para ver o que a galera acha. Entendidos? Valeu, meninos! Então, essa foi mais uma live, né, para te ajudar a acertar 12 de 15 em Física no Enem. Te vejo na próxima segunda-feira, 19 horas.